E aí galera, beleza? Professor Álvaro Maia aqui falando para vocês do canal Mitos do Enem, onde os mitos transformam-se em realidade. Gente, a aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da ressignificação, um tema que já caiu no Enem e que vem aparecendo de diversas formas, beleza? O que seria esse processo de ressignificação dentro da história? É bom que a gente acaba trabalhando outros conteúdos, como por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na República Velha. Durante a República Velha, você tem uma questão interessante quando o assunto é a cultura popular, ou mesmo a população brasileira de um modo geral. Se você pensa na forma como o Estado ele trata a população, na forma como o Estado ele trata a própria cultura popular, você tem um processo de minimização, até mesmo de demonização, no caso da cultura popular. O José Murilo de Carvalho, por exemplo, trabalhando até mesmo antes no Império, vai trabalhar o termo, por exemplo, bestializados, ou seja, como se o povo brasileiro entrasse num processo de demonização por parte do Estado. Quando você pensa, por exemplo, a República Velha, principalmente a parte ali da revolta da vacina, vamos pensar no médico Nina Rodrigues. O médico Nina Rodrigues ele vai falar de uma histeria coletiva, quando ele fala, por exemplo, da revolta da vacina, da revolta da chibata, das várias revoltas durante esse período. É como se a população estivesse doente, a população pobre. Na verdade, aquela atitude revoltosa era fruto não do descaso por parte das autoridades, mas sim de uma doença coletiva social. Vamos pensar o seguinte: quais as teorias cientificistas da biologia estavam em voga naquele momento? O eugenismo. E o que dizia o eugenismo, gente? O eugenismo dizia que existiam raças superiores e raças inferiores. Então, o interessante é que o mestiço, que é aquele elemento que é fruto da mistura das raças, esse seria, na realidade, o pior indivíduo. Por quê? Porque ele é fruto de uma mistura racial, e essa mistura racial, segundo os eugenistas, gerava o quê? Gerava degeneração, no caso, social. Gerava degeneração racial, e quando nós falamos em uma coletividade, isso gera degeneração social. Bem, o médico Nina Rodrigues, ele usa o eugenismo para justificar e legitimar a própria ação do Estado. Qual a ação do Estado, por exemplo, na revolta da vacina? A ação do Estado é uma ação de massacre. Qual é a ação do Estado, por exemplo, na revolta da chibata? Uma ação violenta. Qual é a ação do Estado na revolta de Canudos? Uma ação violenta também. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na forma como o Estado tratava a cultura popular do negro, como, por exemplo, a capoeira ou mesmo a umbanda, tanto a capoeira como a umbanda vão ser criminalizados. Então, se você pensar como o Estado trata o povo em geral, o Estado praticamente, ele na realidade, trata de forma violenta, trata de forma depreciativa a cultura popular, o próprio povo brasileiro. Quando você tem a Revolução de 30 e Vargas assume o poder, essa perspectiva ela é reconfigurada. Ou seja, Vargas vai se apoiar nas massas. Esse apoio de Vargas com relação às massas nós deixamos para um outro momento. O interessante é observar o que nesse momento, gente? O processo de ressignificação histórica. Do que? Da cultura popular, certo? E do próprio trabalhador brasileiro. Na República Velha tem presidente que diz que o trabalhador é caso de polícia, quando fala, por exemplo, das greves. Então, quando vem Vargas, o que acaba acontecendo? Vargas utiliza o trabalhador como elemento principal, no caso, da sua política de Estado. Coloca o trabalhador agora como protagonista, dessa nova política de Estado. Então, por exemplo, você tem a cultura popular, como o carnaval, você tem a cultura popular como a música, o samba, você tem a cultura popular como a capoeira, no caso, ganhando um novo significado. A capoeira, por exemplo, certo? Vai acabar virando, diga-se de passagem, patrimônio histórico, patrimônio histórico imaterial, certo? Então você observa que, legitimando o seu poder, o que Vargas faz? Vargas ressignifica a cultura popular, certo? A própria umbanda ou religiosidade afrodescendente hoje, ela é parte do nosso patrimônio cultural, mas já foi crime também. Então você observa que, de um momento para outro da história, o que acaba acontecendo? A cultura popular brasileira e vários elementos dessa cultura popular, que antes eles eram marginalizados socialmente, agora eles viram o quê? Eles viram símbolo da cultura brasileira. Isso num processo de ressignificação, ou seja, essa cultura, o próprio trabalhador brasileiro, que antes é um marginal, agora
é o foco principal, essa cultura de trabalhador ganha um novo significado político. Então esse é o processo de ressignificação. Beleza, pessoal? Então a dica de hoje foi ressignificação na história, tá? Grande abraço. Álvaro Maia aqui do canal Mitos do Enem no YouTube.